Você imagina o seguinte, o número de pessoas se aposentando, pessoal, só aumenta. Né? Então, assim, as pessoas estão envelhecendo e elas vão viver mais. Então, só aumenta. E a base contribuinte não está aumentando, porque as pessoas estão nascendo menos. Mas não só estão nascendo menos. O número de... Dado que a produtividade do brasileiro não aumenta, ou seja, a capacidade de gerar dinheiro por minuto do brasileiro, ela não aumenta. E quando comparado com o mundo, ela diminui, né? Se você fizer uma comparação. O que a gente tem é uma bomba relógio assustadora, né? A gente vive no país do nem-nem. Não trabalha nem estuda. A gente vive num país que as pessoas não se capacitam, de um capitalismo dos mais esquisitos, nem dá pra falar que é um capitalismo, né, estrito sensu, né, um regime esquisito. A gente tá falando de um tipo de sociedade em que, dado que a gente não se qualifica e dado que o governo impõe um peso muito grande pelas mais diversas razões, ele é caro, os impostos são altos e ao mesmo tempo você não tem nada disponível. Você tem imposto alto, mas não tem infraestrutura, tem imposto alto e dinheiro caro, você tem imposto alto, mas tem péssimos serviços. Então, assim, aqui virou uma equação do diabo. E aí, todos os incentivos à picaretagem pura, simples. Eu tô olhando, se esse escândalo de dezenas de bilhões for real, e dado que a contaminação bancária ela acontece em muitos termos, porque um banco tem, vamos dizer, títulos e dívidas de outros, as pessoas vendem créditos para os outros. Vocês sabem como é que funciona o mercado imobiliário, né? Você cria um ativo, o ativo pode ser derivado de um outro ativo. Um ativo, às vezes, é um direito de compra de algo que alguém já vendeu, ou é um contrato que você fez com um velho consignado, que aí você vende esse contrato para, entendeu? O mercado, quando você vê, ele é a derivada. Isso vai contaminando todo mundo. Então, se tiver um escândalo dessa monta, pode ser que o Estado brasileiro tenha que arcar com esse escândalo, né, para fazer um resgate de instituições bancárias. E se tem um setor no Brasil que não leva prejuízo, é banco. Ó a merda. A conta vai sobrar pra gente, tá? Plano de devolução de descontos deve sair até a próxima semana, diz presidente do INSS. Lula determinou que o ressarcimento dos valores seja feito o mais rápido possível, afirma o atual chefe da autarquia. O plano de ressarcimento dos valores descontados indevidamente de aposentados e pensionistas do INSS deve ser apresentado até a próxima semana, segundo o novo presidente da autarquia, Gilberto Valério Júnior. Pela pressa e pela agilidade que o presidente da República nos deu, creio que todo o plano deve sair lá. Durante a entrevista, o ministro destacou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou que a devolução dos valores seja feita o mais rápido possível. Atualmente, o projeto está em beleza. Valério Júnior também alertou aos segurados sobre possíveis golpes relacionados à devolução dos valores. Quando for lançado o programa de ressarcimento, todos serão avisados, beleza. Tá, o Lula tá querendo devolver o dinheiro, né? Porque o Lula tem um problema, eu já mostrei pra vocês, que vamos dizer, a faixa de idade em que ele vai melhor é com pessoas mais velhas, né? Eu já falei pra muita gente, isso soa contra-intuitivo, que muita gente acha que todo velho é bolsonarista, mas não é. As pessoas mais velhas são lulistas e bolsonaristas. E mais, tá? Elas são uma espécie de reserva de mercado pro lulismo e pelo bolsonarismo. E elas fazem, vamos dizer, toda eleição, sei lá, o Lula já começa com 15 a 20, pelo menos 15% com velho de um lado, o Bolsonaro com pelo menos 10% de velho de outro. Eles já largam, né, com esse tipo de eleitor, que é um eleitor cabeça dura, que não muda muito a cabeça, né, ele não vai ser convencido por mais novos. E aí esse cara já obriga todo mundo a ter que se adequar àquilo, né? Todo mundo tem que se adequar com uma força grande. Então as gerações mais novas vão se adequando. Tanto por isso que o projeto da missão e do MBL é de ruptura geracional. Ruptura geracional. Nós não podemos viver com a cabeça dos mais velhos. Os mais velhos no Brasil não foram sábios. Eles nos deram um país muito ruim. E nós não vamos ter que fazer as coisas de acordo com a cabeça deles e com os erros deles. Nós vamos ter que corrigir as cagadas deles. O projeto nosso é um projeto de ruptura. Por isso que nós não somos bolsonaristas. Nós não concordamos com as premissas deles. E nós não concordamos sequer com a premissa de uma parte importante dos eleitores deles, que topa qualquer coisa na insanidade desses caras. O Lula tem um eleitor que é um eleitor velho, de esquerda, especialmente uma eleitora mulher, aposentada e, vamos dizer, beneficiária aí de aposentadoria e outras coisas. Esse eleitor aí do Lula tá machucado, o Lula não pode perder. O Lula topa perder o menino do não sei o quê, o trans do não sei o quê. Ele pode perder um sindicalista aqui, um estudante, porque isso é base política, base eleitoral, ideológica e tal, mas não é volume. Volume é pobre, especialmente mulher pobre. Então chegou ali, mulher pobre, Lula, não mexe. Lula não vai querer perder. Por quê? Porque isso é a base dele. Mexeu ali, ele perdeu, tá? O João Pedro falou, velho do Nordeste. Sim, véias do Nordeste. Se fosse falar assim, um eleitor arquetípico do Lula, hoje é uma véia do Nordeste. Uma véia de saia, um vestidão, meio analfabeta, beneficiária de alguma coisa, com alguns filhos ali, com uma família um pouco confusa, meio católica ainda. Seria esse eleitor, né?
Ele quer descer a idade desse público. Como é que ele vai descer a idade? Ele quer mãe solteira. Existe um mercado que é o mercado das mães solo. Mercado das mães solo. Esse é o mercado que o PT quer. Tanto que, o Riso, antes... Vamos fazer uma pequena incursão num outro tema e você volta pra esse? Você deve ter visto que eu até tuitei sobre isso, tá? O Lula tá com um novo programa que ele quer tocar, que pra mim é obsceno esse programa, e a gente precisa combater esse programa. Vocês vão perder voto. Dane-se, tá? O nome é o Auxílio Mãe Solteira, pode pagar até R$ 1.200 mensalmente, tá? É o projeto de lei 2099 de 2020, surge como uma esperança para mais de 11 milhões de mães no Brasil. Disseram que o governo quer entrar com isso. Veja, quem toca essa pauta sempre foi o André Janones. E o André Janones, ele chegou a figurar como um possível candidato a presidente da República. Ele chegou a figurar, inclusive, com 7% em pesquisas, naquele período de 2020, 2021, 2022. Porque ele descobriu uma forma de se comunicar com um público que, assim, é o mais pragmático possível, tá? É o público da mãe solteira. Eles até têm um nome que é um eufemismo. Ela não é solteira, ela é solo. É uma mãe solo. Que solo soa até mais elegante. Eu sou uma mãe solo, né? A mãe solo. E aí é um público que quer grana no bolso. Me dá grana, quero grana! O Janones estourou naquele período, ele se tornou um presidenciável. Na época, ele é um cara que batia no PT e no Bolsonaro. E eu lembro que é dali que os bolsonaristas falam: o Renan elogiava o Janones. Eu falei: olha, o Janones representa o espírito do Brasil profundo. Sim, tem coisa mais espírito do Brasil profundo do que uma mãe solteira pleiteando o benefício. Na verdade, o Brasil profundo no Brasil é o Brasil profundo da mãe solteira pleiteando o benefício. Eu não acho o Brasil profundo bom, eu acho o Brasil profundo uma bosta. Operação Mira Grupo, que criou idosos fictícios para fraude do INSS. PF cumpre 3 mandados de prisão e 8 de busca em Minas Gerais. Prejuízo ultrapassa 11 milhões e meio. Vamos lá. Caramba, mas assim, isso tá generalizado. A PF e o Ministério da Previdência Social deflagraram nesta terça-feira a Operação Egrégora contra uma associação criminosa que fraudava os cofres da União, criando idosos recebendo benefícios. Como vai fazer isso? Foram cumpridos 3 mandados de prisão preventiva e 8 mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, Contagem e Betim, todos em Minas Gerais. Eles meteram o BPC, né, benefício de prestação continuada. Segundo a PF, o grupo criminoso atuava criando pessoas fictícias, falsificando certidões de nascimento, blá blá blá. A maioria das fraudes envolvia benefícios assistenciais para idosos de baixa renda. 10 idosos passaram por 40 pessoas fictícias, os fraudadores receberam valores indevidos por quase 20 anos, conforme os cálculos da investigação. Os prejuízos causados da União ultrapassam 11,5 milhões. A PF disse que a operação evitou um prejuízo adicional superior a 5,2 milhões aos cofres públicos. É isso, né? Estão mexendo aí, estão pegando. Lembra do Doge, né? Aquele aparato que foi montado pelo Elon Musk para ficar pegando os absurdos e a roubalheira e os gastos indevidos que aconteciam com o orçamento americano, boa parte deles ideologizados, boa parte deles ligada a ONGs, né? Em grande medida, o que eu tô vendo o TCU e a PF fazer, não é que é a nossa versão disso, mas é algo que tem efeitos similares, que mostra assim, caracoles, o dinheiro do orçamento ele é drenado para as coisas mais absurdas possíveis. O dinheiro do orçamento brasileiro ele é drenado para merda, roubalheira, estupidez, fraudes de toda sorte, e aparatos inteiros são montados para roubar e assaltar o Estado. Então, volto a colocar. Para ter funcionado esse golpe, teve que ter funcionário público concursado, ganhando bem? Teve. Teve comissionado? Teve. Teve sindicato e associação? Teve. Teve financeiras, bancos, coisas do tipo? Teve. Teve político? Teve. Você teve que ter todo esse... É um aparato muito grande, tá? E a investigação, ela tem que pegar todo mundo desse aparato. Porque é um aparato que, né, é grande, é ramificado. Assim, o agente político teve que ganhar. O eventual agente ali do Estado, concursado, teve que ganhar. Todo mundo. Para a operação funcionar, todo mundo ganhou. Vai ter que ter conta aberta em outros países, eventuais recebimentos em criptomoeda, tem móveis e imóveis que foram comprados, carros de toda sorte. Quando foi deflagrada a operação dos 6 bilhões ali, pegaram a casa da galera, é sempre aquela coisa, uma Ferrari na casa do cara, né? Um cara de uma associação, de um sindicato merda, eu volto a falar aquele modelo de gente, aquele cara com formato de Edinaldo, né? Um sujeito com toda uma formação craniana, uma massa adiposa, a lá Edinaldo, com uma prostituta de secretária, esses caras dando golpe ali, né? O cara com uma Ferrari em casa pro filho dele, retardado, comer uma vagabunda andando com a Ferrari que o pai comprou, roubando os outros. E no fim do dia, vocês sabem quem paga, né? Antes que falem, não, os velhos não são os velhinhos que pagam.
tá? Quem paga é você, porque você paga a aposentadoria desses velhinhos. E são velhinhos de baixa renda, cara, eles devem ter contribuído muito pouco. Então você tá pagando. Você tá pagando através dos impostos que você paga diariamente. Até porque, né? É o dinheiro do ano que você vai pagando as parcelas da Previdência aqui, né? O dinheiro do passado já foi queimado. Então, entendam isso. Você está sendo injusto, cara. Você está falando que eles têm Ferrari, Renan, mas os dirigentes dos sindicatos Recebiam Bolsa Família. recebiam Bolsa Família. Eles passavam necessidades. Caraca, investigação da PF identificou 5 presidentes de associações cadastradas. Cadê meu documento, Aloysio? Você não mandou imprimir pro... Dirigentes que fraudaram... Vamos lá, vamos ler. Pelo amor de Deus. A PF identificou que presidentes das associações envolvidos no esquema bilionário de fraudes eram beneficiados de programas sociais do governo federal. O inquérito mostra que os dirigentes estavam inscritos no CAD único, no Bolsa Família e no Auxílio Brasil. A investigação, inclusive, em Brasília aponta que esse esquema envolvia 3 principais associações: a APB, a BESP e a Universo. Cara, olha lá, a Maria Ferreira da Silva. Maria Ferreira da Silva, 88 anos, assumiu a presidência lá da APB e, cara, já tava recebendo um auxíliozinho e provavelmente tinha uma Ferrari pra talvez o netinho dela comer as putas, né? Ir lá pra uma merda de uma balada sertaneja ruim, ouvir música ruim, sair com uma menina, uma piranha, como tá dizendo na moda, com tatuagem de borboleta, com problemas na cabeça, interesseira, bebendo muito, com muito sódio, malhando o glúteo, com algum tipo de harmonização facial, alguma coisa no beijo pra ficar assim, e ele achando que tá abafando com o dinheiro roubado deles, né? Odeio todos eles, galera. Odeio todos eles. Eu gosto. Eu faço questão nessas lives de tentar pessoalizar, tá, o inimigo. Vocês precisam imaginar que é o inimigo. Quando eu falo pra você imaginar, por exemplo, o Walter Salles. Imagine o mundo do Walter Salles, os tomadores de vinho. Ó, eu tomei um vinho aqui com consciência social, riquíssimos, né? Indo pra Nova York tentar imitar a elite progressista norte-americana. Imagina essa gente. Agora, imagine essa turma, né? Um cabeça de Edinaldo, né? Cadê as putas, né? Com o filho dele. Imagina o filho dele. Que foi? Eu já ia falar de Edinaldo. Não. Ou você quer falar agora também? Não sei. É impressionante, né? A assinatura falsa é a nova coqueluche dessa galera. Glaze se reúne com líderes e faz apelo contra a CPI para investigar fraudes em descontos. O governo argumenta que apurações são conduzidas pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União e que o Congresso precisa focar em outros temas. Cara, se tá arrumando pra CPI, a coisa começa a sair do controle. Muito ruim pro governo federal ter que administrar isso num momento que eles não estavam bem com o Gumota, tá? Assim, nossa. Esse aqui era, a gente precisa entender uma coisa, esse aqui era o ano que o PT ia arrumar supostamente a casa em termos econômicos. Não tinha nenhum sinal de que isso ia acontecer, tá? Mas vamos lá, era o plano deles. Pra surfar em 2026. Já está chegando no meio do ano, tá? Está no mês 5, aliás, as coisas passam muito rápido. E nada nos diz que o PT tá dando jeito nisso. Nada nos diz. Absolutamente nada. O PT tá com uma crise gigante que, se vira CPI, vai se arrastar, com consequências econômicas, com consequências do contato político com agentes financeiros deles, com consequências para operadores políticos, para aliados no Congresso. O PDT foi o primeiro a cair. E com consequências diretas pro ONGs e associações e sindicatos ligados a eles, ou seja... E movimentos sem terra? Assim, tá todo mundo ali cagado. Aí vamos lá, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, se reuniu na segunda-feira com líderes de centro e fez um apelo contra a CPI do Congresso para investigar denúncias de irregularidades. Em uma reunião na residência oficial ela disse aos líderes que isso pode atrapalhar a tramitação de projetos importantes nas duas casas.
entre eles as prioridades para o governo, como o aumento de isenção do imposto de renda para quem recebe até 5 mil por mês, a proposta de Constituição que... Para o ministro, o foco dos parlamentares precisa ser na tramitação das propostas. Nessa terça, a oposição chegou a avisar que iria protocolar o pedido de CPMI, mas depois adiou a entrega do requerimento para a semana que vem para tentar mais assinaturas. Deputados da oposição já protocolaram o pedido de CPI na Câmara, mas sua instalação depende do presidente Hugo Mota. Ele, porém, indicou que irá respeitar uma fila de 12 comissões de inquérito que praticamente inviabiliza o início da comissão nesse momento. O Hugo Mota, né? O Hugo Motando, né? Pouco a gente falou disso logo depois do Nicolas se lembrar que o Hugo Mota quem apoiou foi o Bolsonaro. E ele. Muito bem colocado, né? Assim, a cada dia a gente se lembra, né, dos bolsonaristas. É pra votar no Hugo Mota. Lembra que houve uma campanha bolsonarista pelo Hugo Mota? Porque supostamente, né? Veja só, o Hugo Mota ajudaria na anistia. Vamos lembrar. O que o Brasil ganha com esse papo de anistia? Porra nenhuma. O Brasil não ganha porra nenhuma. É um problema de um monte de velho bolsonarista que tentou um golpe de Estado, sim. E que acreditava num golpe de Estado, sim. Tá? Deu merda. Mas isso aqui é muito pouco. Essa discussão é muito pouco sobre o Xandão, nos meus termos aqui, no que eu tô colocando, tá? Óbvio que o Xandão tá com um processo bizarro. O problema é que isso não é o maior problema do Brasil. Isso não é nem de longe um dos 20 maiores problemas do Brasil. Não é. Não é. E aí, para o bolsonarismo e para a oposição, o apoio ao Hugo Mota era necessário para que, né, ele apoiasse isso. Vamos lembrar, primeiro, eles não conseguiriam também impedir o Hugo Mota, mas eles poderiam mudar a composição da mesa diretora, ou talvez, para ser sendo otimista, né, usando o peso do PL para fechar um outro cara, que fechasse um outro. Mas não, eles fecharam o Hugo Mota, o termo dele foi a anistia. Obviamente deve ter uma agenda oculta de projetos e comissões que não é nem um pouco republicana, que esses caras adoram, especialmente gente de PL, etc. E o tempo passa e o que a gente começa a assistir é isso, né? É tipo, beleza, então vocês apoiaram o Hugo Mota e agora o Hugo Mota, né, avisou que vai soterrar a CPI. Apoia o Hugo Mota e aí, veja só, põe na notícia. Ele sinaliza ao MST participação inédita na feira do movimento. Então, o Hugo Mota vai na feira do MST. Porra, parabéns pra vocês que, né, é pra apoiar o Hugo Mota. Ficaram lá com o Kim Paim fazendo campanha. Puta, uhul! É isso aí, pô, tamo muito bem. Tamo muito bem. Né? É fogo, tá? Fumaça preta? Quem que é Fumaça Preta? Tá rolando no conclave agora, né? Hoje terminou em Fumaça Preta no conclave? Não tem, é isso? Não, é só Fumaça Branca, Então ainda não temos novo Papa. Virou várzea. Quê? Né? Prosseguindo, então, tem uma parada que eu acho que a gente precisa entender de vez, tá? É que é o seguinte, vocês... não existe criar o seu MBL nas nuvens. Você não vai ter um MBL imaginário que você vai interferir sem fazer parte do MBL. E as formas de você interferir no universo do MBL não são basicamente estando fora do MBL, né? Eu tô fora do MBL aqui e vou ficar xingando o MBL pra mudar. Isso não vai acontecer. E também não adianta você entrar no MBL ou fazer parte do MBL, querer concorrer em eleições para o MBL e acha que o MBL tem que se alterar para ajudar a sua estratégia oportunista eleitoral. Não vai rolar. Formas para... quer mudar a forma de pensar do MBL? O MBL é hierárquico. O MBL não acredita em democratismos retardados. Até porque Vox Populi não é Vox Dei. Voz do povo não é voz de Deus, tá? Quero mudar a visão do mundo do MBL. Estuda pra caralho. Seja aceito no time de pesquisadores do Livro Amarelo e vai estudar e vai conversar com a galera. Nos traga ideias. Estude pra caramba, pleiteie ser um dia um cara pra escrever na Valete, porque a Valete influencia o Livro Amarelo. As ideias da Valete influenciam o Livro Amarelo. O Livro Amarelo influencia a nossa prática política. O que eu quero dizer é o seguinte, cara. A gente quer pessoas boas, que nos conheçam, que sejam generosos com a nossa história e que ao mesmo tempo pensem uma visão de mundo e uma série de... E uma agenda, vamos ser claro, que ajude a gente a interferir no Brasil pra fazer o Brasil um lugar melhor. É isso. Achar que tipo, eu quero estar aqui, mas eu quero ser Bolsonaro. Vai tomar no cu, não vai rolar. Nós não vamos aceitar esse tipo de interferência. Ó só que burro o Bruno Mariotti. Ou seja, o MBL não aceita ideia de fora. Ora, se um movimento político tem como função social, estatutária, interferir na realidade... tem
que ser entendido na sua visão como uma câmara de eco de ideias de fora, ele não é um movimento político. Ele não movimenta, ele é movimentado, entendeu? Então ele não é um movimento. A função do movimento é produzir as ideias e interferir na realidade. Senão ele não é um movimento. Quando vocês falam essas coisas, né, esse rapaz falou, você não entende, você não tá entendendo de política. Isso não significa não ser poroso ao mundo que vem ao redor. Lógico que o mundo te interfere, ideias novas que acontecem em outros países, livros que são publicados, autores, novas... Lógico que você tem que estar aberto. Mas você tem que estar aberto para que você entenda que os seus objetivos e os seus princípios, eles podem ser, vamos dizer, qualificados por essas influências. Só que você não é a câmara de eco, porque o que os caras querem não é que a gente ouça, por exemplo, vamos lá, olha, tá acontecendo agora a visão de mundo do Curtis Yarvin, né, uma crítica, o neorreacionarismo, né, o NRX na América, tá tratando muito sobre o fim da democracia, concentração de poder, uma espécie de monarquia tech, tem todo um mundo de ideias rodando nisso. Pô, você é poroso, ó, vem essas ideias, entendeu? Legal, vamos discutir. Então nós seremos abertos a isso. Isso está acontecendo no MBL hoje. Hoje. A gente viu a experiência de governo do Bukele. Vamos aprender. Estamos aprendendo hoje. Eu tô aqui, ó, aulas. Eu tô vendo o governo do Milei, todo mundo nosso, aulas. Os rapazes dos Novos Clássicos foram agora pra Argentina, gravaram um documentário e fizeram uma matéria de capa para a próxima edição da Valete sobre o sucesso do Milei. Então lá, estamos aprendendo, ó, aulas. Entendeu? Só que isso vai se mesclar à nossa visão, altera, melhora a nossa visão e interfere no mundo. Ser câmara de eco, como alguns querem, né? O MBL vai ser câmara de eco daquilo que é popular. Não vai rolar. Isso não é ser movimento. Isso é domar o movimento. Isso é colocar uma coleira na porra do movimento. Ninguém vai colocar a coleira no MBL. E o MBL não é câmara de eco de filha da puta nenhum. Nunca deixarei. Não só eu, como todos os outros, especialmente os fundadores. Nunca deixarei. Nunca deixarei. Tá? O Cairo Souza falou, o MBL não é o Estado, não precisa ser plural. O MBL não é obrigado a ser plural em nada. E o partido que nós estamos montando a missão, também não. Porque partido, ele é uma parte. Ele não é um todo, ele é uma parte. Ele representa uma leitura e uma visão de mundo, que ela em si pode se renovar. Só que se a renovação não acontecer de modo a melhorar aquela visão, qualificá-la, aprender, atualizar, e simplesmente for, como é feito na política brasileira, apenas uma adequação àquilo que é popular ou àquilo que facilita a obtenção do poder, do que adianta te montar um partido? Não adianta pra porra nenhuma, tá? Então, eu vejo essas críticas, igual a crítica daquele mongoloide do Nando Moura, né? Não, porque eles querem controlar... O que é? A gente quer montar um partido pra que a gente não o controle? Qual o sentido de você montar um partido pra você não controlar? Isso já existe, nós podemos ir para a União Brasil e nós não temos o controle. A União Brasil é super plural. Tem lulista, tem bolsonarista, tem gente do centrão, tem cachorreiro, tem madame, tem funcionário público, tem tudo. Quando você tem tudo e defende tudo, você não tem nada e não defende nada. Por isso que os partidos do centrão não representam nada, eles são entidades amorfas. Só que esses caras que dizem que eles são contra políticos, curiosamente, eles são também contra tudo o que possa mudar a política. Porque eles são imobilistas, né? E eles acham que se alguém vai ter autoridade e força pra mudar alguma coisa, esse político quer fazer um negócio. Que perigo, hein? Na boa, né? Graças a Deus, né? A gente extirpou da alma nossa esse encosto, porque só encosto antipolítica que é imobilista, que nos impede de melhorar. Um cara mandou, Vitor Hugo, se fosse pra fazer isso, era só ir pro Novo. É lógico. O Novo é isso. Gente, vou falar qual a estratégia do Novo. O Novo quer ser o bolsonarismo personalité. E é assim, ó. Nós somos Bolsonaro, tá? Bolsonaro é nosso líder, tá? Mas assim, nós temos algumas críticas aqui. Ó, um pouquinho de crítica. Se precisar, eu não falo nenhuma crítica. E nós somos de direita, tá? E somos contra o Xandão, hein? Somos contra o Xandão. Isso aí. E eu tenho uns bolsonaristas aqui no meio. A gente tá de laranja, tal. É isso. Eles são... O Novo é o PCdoB. O Novo é pro PL, o que o PCdoB é pro PT. O PCdoB, ele é um agregado do PT, menorzinho, certo? Ele é uma lua. O PT é a Terra e fica lá, né? O PCdoB rodando. O PL é a Terra e fica o Novo rodando. É isso.
E aí eles ficam reclamando, esse MBL achando que terá o próprio planeta. Sim, nós teremos. Nós já estamos montando o nosso planeta. Ele será uma estrela da morte pra vocês. Tá? Vai pulverizar. Nós estamos montando o próprio planeta. O que você quer que a gente faça? Né? A gente sempre se negou tanto a ser a porra de um satélite de alguém. A gente sempre teve essa raiva. Não vamos ser satélite de ninguém. Que a gente falou, vamos fazer o próprio planeta. Vamos embora. Vamos fazer o próprio planeta. Tá? E vai ser isso. Não tem jeito.